Um componente em React é um bloco de código reutilizável e independente que divide a interface do usuário em partes menores. Componentes são como funções JavaScript que aceitam entradas arbitrárias, que nós chamamos de props, e retornam elementos React que descrevem o que deve aparecer na tela. Componentes são a base de todas as aplicações em React e permitem que você crie interfaces de usuário modulares e dinâmicas. Usamos na criação de componentes um JavaScript especial chamado JSX. O JSX é uma extensão de sintaxe para JavaScript que permite escrever elementos HTML dentro do código JavaScript. O JSX facilita a criação de componentes React, pois elimina a necessidade de usar métodos como, por exemplo, o createElement ou o appendChild para adicionar elementos ao DOM. O JSX é muito parecido com o HTML, mas tem algumas diferenças, como por exemplo o uso de className em vez de class e o uso de chaves para inserir expressões JavaScript dentro do HTML. O JSX não é interpretado pelo navegador, por isso é necessário usar um transpilador ou pré-processador como o Babel para converter o JSX em código JavaScript puro. A intenção desse nosso estudo em React é começar do absoluto zero. Então, nós vamos apagar todos os arquivos dentro da pasta src. Temos aqui a pasta src e nós temos que tirar todos os arquivos daqui. Vamos selecionar Assets e descer até main.jsx, segurar o Shift, clicar, assim seleciona todos e clicamos em Delete. Vamos confirmar. E agora precisamos criar o arquivo main.jsx. Aqui dentro de index.html, podemos ver que existe um link para esse arquivo, que é a nossa porta de entrada para a aplicação em React. Então, dentro da pasta src, vamos criar este arquivo main.jsx. Seleciono aqui a pasta src, vou clicar em New File e vamos digitar main.jsx, Enter. Agora, dentro deste arquivo, nós precisamos importar o React. Import React, essa primeira opção aqui com as chaves, e o VS Code já completa a linha de código para nós. Agora também precisamos importar o React DOM. Import React, vamos escolher aqui React DOM. Enter. Vamos tirar este par aqui de chaves. E após a palavra React, colocamos um hífen, DOM, barra, e vamos escolher aqui essa opção Client. Voltando aqui em index.html, nós temos a div com o ID root, que é onde toda a aplicação será renderizada. Então, dentro de main.jsx, temos que fazer referência a esta div root. Voltando para main.jsx, nós vamos fazer referência àquela div aqui dentro. Vamos digitar aqui React DOM ponto create root, abre e fecha parênteses, document ponto query selector, abre e fecha parênteses, aspas, vamos colocar aqui
a tralha, que é um sinal que significa div. E qual é a div que nós queremos referenciar aqui? A div root. E no final aqui da linha de código, colocamos ponto render, abre e fecha parênteses, e vamos renderizar aqui um componente básico. Nós vamos chamar de app.jsx. Vamos criar aqui uma div. E dentro dessa div, nós colocamos este app. App, espaço, barra e fechamos aqui. Aqui nós não colocamos o ponto .jsx. Estamos apenas referenciando este arquivo que vamos criar ainda. Então agora nós precisamos criar este componente, o app.jsx. Nós vamos criar dentro da pasta src, que é a pasta source. Seleciona a pasta source, new file, app.jsx. Enter. Um componente nada mais é do que uma função. Então aqui no arquivo app.jsx, nós vamos exportar esta função. Export the full function, o nome do arquivo, app, abre e fecha parênteses, no final da linha de código, abre e fecha chaves. Nós estamos exportando esse arquivo app.jsx para que ele possa ser usado dentro do main.jsx. Aqui dentro nós vamos dar um return, abre e fecha parênteses, vamos colocar uma div com um h1 e vamos escrever algo aqui dentro, como por exemplo, meu primeiro componente em React. Agora aqui em main.jsx, vamos importar o app.jsx. Import app, ele já aparece aqui nas sugestões do VS Code. Vamos dar Enter e ele já completa o código para nós. Agora, para testar a nossa aplicação, nós vamos até o terminal, vamos para dentro da nossa pasta, que é Estudo React, cd Estudo React, e aqui vamos digitar npm run dev. Agora já temos o nosso servidor local, segura o Ctrl e clica em cima deste endereço. Pronto, temos aqui nosso primeiro componente, já mostrando a frase que nós escrevemos lá dentro daquele H1. A vantagem disso é que nós podemos replicar nosso componente, que nesse caso é o app. Vamos voltar aqui em main.jsx e vamos replicar aqui este app. Quando voltamos na nossa página, temos o resultado da réplica do componente. Podemos ver que uma das características do React é essa reutilização de componentes. E também podemos interagir sem precisar dar um refresh na página. Por exemplo, se eu mudar aqui no app para meu primeiro componente em React 2, não precisamos dar um refresh na página, basta apenas abrir novamente.
como podemos ver aqui.